Rússia lançou o número recorde de 5.438 drones contra a Ucrânia só no mês de julho. A Comissão Europeia anuncia acordo de princípio sobre a nova relação comercial com a Ucrânia. O entendimento é visto como mais justo e realista para os países do bloco. Ajuda ao desenvolvimento em queda. Países da ONU reúnem-se em Sevilha para combater a pobreza e Estados Unidos da América são os grandes ausentes. Na Roménia, os residentes rurais lutam pelo acesso à água potável numa altura em que o calor se intensifica. Dinamarca assume presidência do Conselho da União Europeia. Copenhague abandonou posição de décadas e elegeu a defesa como prioridade. Só no mês de junho, a Rússia lançou um número recorde de 5.438 drones contra a Ucrânia, mais do que em qualquer outro mês, desde que Moscou lançou a sua ofensiva sobre o território ucraniano em fevereiro de 2022. Os dados da Força Aérea da Ucrânia revelam que Moscou intensificou significativamente os ataques aéreos contra o país desde maio. As ofensivas com drones, mísseis e bombardeamentos tornaram-se mais frequentes e mais intensas. Durante o último ano e meio, houve apenas 2 dias em que a Rússia não atacou a Ucrânia, segundo informou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. Os números mostram que em apenas uma noite a Rússia é agora capaz de lançar o mesmo número de drones que utilizou durante um mês inteiro no início do verão do ano passado. Volodymyr Zelensky diz que desde o início do conflito a Rússia já lançou cerca de 28 mil drones do tipo Shahed contra a Ucrânia. Durante os quase 3 anos e meio de guerra, tanto Moscovo como Kiev correram para melhorar esta tecnologia e a respectiva utilização no campo de batalha. A Comissão Europeia anunciou um acordo de princípio sobre uma nova relação comercial com a Ucrânia. O novo entendimento substitui o atual quadro temporário do pós-guerra por um acordo a longo prazo. Desde 2022, o comércio entre a União Europeia e a Ucrânia era regido pelas medidas comerciais autónomas, que eliminaram todos os direitos aduaneiros e cotas sobre as exportações agrícolas ucranianas para o bloco, proporcionando um acesso crucial aos mercados europeus durante o tempo de guerra. O novo acordo é, no entanto, menos ambicioso do que o regime que substitui, que expirou no início deste mês. O comissário europeu responsável pela agricultura, Christoph Hansen, afirma que o acordo visa encontrar o equilíbrio certo entre o apoio ao comércio de Kiev com o bloco e a resposta às sensibilidades de uma série de setores agrícolas europeus e preocupações conexas. O acordo que moldava as relações comerciais com a Ucrânia provocou a indignação de vários países europeus, nomeadamente de França e Polónia, que protestaram contra o aumento das importações ucranianas. Desta forma, algumas das novas disposições fundamentais do novo entendimento incluem uma maior proteção dos mercados da União Europeia, nomeadamente para produtos sensíveis como os ovos, açúcar e o trigo. A Ucrânia também concordou em alinhar gradualmente as suas normas de produção com a União Europeia até 2028. A Lituânia e as Filipinas assinaram um acordo na segunda-feira para a construção de uma aliança de segurança. O entendimento surge numa altura em que os dois países expressaram preocupações relativamente à crescente agressão que ameaça as respectivas regiões por parte de países como a China. O pacto visa promover a cooperação entre as duas nações, nomeadamente nos domínios da cibersegurança e das indústrias de defesa. O documento abrange ainda outros domínios, como a produção de munições e a segurança marítima. A ministra da Defesa da Lituânia, Dovilė Šakalienė, descreveu a preocupação de Vilnius com o que disse ser o crescente eixo autoritário da Rússia, que inclui a China, Coreia do Norte e Irão. Durante anos, vários países asiáticos, incluindo as Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei, estiveram envolvidos em prolongados impasses territoriais com a China. Pequim tem utilizado regularmente canhões de água e manobras perigosas contra embarcações e pescadores filipinos, acusando-os de estarem
invadir aquilo a que chama de antigo território chinês. Sakhalin condenou as hostilidades no mar da China Meridional, uma importante rota de comércio mundial, classificando-as como um ataque ao mundo democrático. O acordo com a Lituânia faz parte dos esforços do presidente filipino Ferdinand Marcos para intensificar as alianças de segurança entre a Ásia e os países ocidentais. 5 Estados-membros da União Europeia, banhados pelo mar Mediterrâneo, estão preocupados com o acordo de migração que está a ser negociado entre a França e o Reino Unido. Itália, Espanha, Grécia, Malta e Chipre enviaram uma carta conjunta à Comissão Europeia com as dúvidas que têm sobre o acordo. O governo britânico e o francês estão a discutir um esquema piloto. Permitirá ao Reino Unido devolver à França os migrantes irregulares que atravessaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações. Em troca, o Reino Unido aceitaria migrantes que se encontram atualmente em território francês e que procuram o reagrupamento familiar em solo britânico. Mas uma possível consequência seria que os migrantes rejeitados pelo Reino Unido poderiam acabar por ser enviados por França para países do sul da Europa. Isto porque, de acordo com a legislação da União Europeia, os migrantes irregulares devem pedir asilo no primeiro Estado-membro em que entram. We are in contact with the French and the UK authorities to ensure the necessary clarifications are made, and we are working with France and the UK, as well as other member states, to support solutions that are compatible with the spirit and the letter of EU law. Em maio, a União Europeia e o Reino Unido assinaram um acordo de cooperação em vários domínios, incluindo a luta contra a migração irregular. Sevilha foi palco da 4ª Conferência das Nações Unidas sobre Financiamento para o Desenvolvimento, onde participaram mais de 190 países com o objetivo de combater a pobreza. Os Estados Unidos da América foram os grandes ausentes. A conferência de 4 dias, coorganizada pelas Nações Unidas e Espanha, tem como missão definir uma estratégia para enfrentar o fosso crescente entre as nações ricas e pobres e angariar fundos para os países em desenvolvimento. Washington retirou a sua participação à última hora ao rejeitar o documento final de uma reunião preparatória, alegando que contém algumas linhas vermelhas. Há quem explique esta ausência como mais um sinal das intenções da administração de Trump de deixar de contribuir para os países em vias de desenvolvimento. Segundo as contas da ONU, o déficit atual na ajuda ao desenvolvimento é de 1.500 mil milhões e caiu pela primeira vez nos últimos 6 anos. O aumento da dívida, a queda do desenvolvimento e a redução da ajuda financeira tiveram na ordem do dia, mas apesar dos tempos difíceis, o subsecretário-geral da ONU mostrou-se otimista quanto ao êxito da conferência. A população de Dolj, na Roménia, luta para ter acesso à água à medida que o calor se intensifica. Com os poços secos, as pessoas são obrigadas a percorrer campos e florestas para recolher água das nascentes, à exceção de quando chove. Nestas ocasiões, cada gota é recolhida para uso doméstico. Isto também acontece nas zonas mais favorecidas, onde a falta de infraestruturas impede o acesso à água. Am pus bidoanele deja în remorcuță și ne pregătim să ne ducem să luăm apă. Na aldeia de Tascundindal, a maioria dos moradores tem de ir buscar água longe de casa. A fonte mais próxima localiza-se num campo isolado. E greu pe canicule, fără apă și măcar de aici, pe atâta distanță până acasă încălzești. Todas as 50 famílias da aldeia estão a passar por esta dificuldade. Algumas delas confessam que utilizam a água da chuva para alimentar as galinhas e regar os campos agrícolas. A Câmara Municipal alega que não há outra solução para os habitantes locais, mas diz estar a trabalhar para melhorar a estrada que conduz ao poço. Domnul primar săptămâna viitoare are utilajele pregătite pentru a împrăștia piatră și a face acolo tot terenul să fie ușor de ajuns la puțul nostru. Outras localidades, algumas delas localizadas no Vale do Danúbio, também estão a ter problemas com abastecimento de água. Foarte rău. Când pornesc pompa, opresc hidroforul. Când pornesc hidroforul, opresc pompa. Exact Sahara. E sărăcie curată. De acordo com os dados da Administração Meteorológica Nacional, 1/3 da Roménia enfrenta uma situação de seca.
Uma nova Dinamarca assume as rédeas do Conselho da União Europeia esta terça-feira. Vê-se confrontada com a guerra na Ucrânia, o afastamento americano da Europa e as ameaças de Washington à soberania da Groenlândia, que é território dinamarquês. Copenhaga fez duas reviravoltas políticas em poucos anos. Primeiro na defesa, eleita agora prioridade. A Dinamarca, que recusava compromissos neste setor desde 1993, deverá validar o aumento das despesas militares. So the sense of urgency which Denmark can convey, given its individual experience of having this 180-degree change from being very critical when it comes to EU in the area of security and defense and now being a frontrunner, gives them an added push when it comes to this issue. A outra pirueta foi nas questões orçamentais. A Dinamarca era há muito membro dos chamados frugais, os 4 Estados defensores de rigor nas contas públicas. O governo dinamarquês já não tenciona opor-se a um aumento do quadro financeiro da União, que será discutido durante os próximos 6 meses. The categories we've had in the past still exist, so the frugals versus the rest, but the groupings are changing. Who are part of the frugals is changing, and the Danish definitely are now in a group which is not asking how can we spend as less as possible, but how can we best spend at the European level, which might then include also in spending more, so it's more and smarter. Espera-se também que Copenhaga se concentre na competitividade e transição climática. No entanto, o programa continua a ser, antes de mais, uma orientação. A influência de uma presidência do Conselho da União Europeia nas escolhas dos parceiros também tem limites.